Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Esse é o Solada 41, sua dose semanal na segunda, como é que diz assim, segunda temporada, na verdade, da sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Sempre lembrando que a parte sonora da newsletter que você confere em solada.com.br. Eu sou André Paz e, como sempre, na companhia de Thiago Zuma. Fala pessoal, Thiago Zuma aqui falando. Inicialmente pedindo desculpas pela qualidade do áudio do episódio da Shit semana happens. passada que aconteceu ali. A gente tá com problemas de cabos aqui na filial paulistana do Solada Tower. E foi justo no episódio que a gente vai falar de Metallica e Iron Maiden, que são pesados. Praga do dia. E aí, como desgraça pouca é bobagem, hoje o Google zoando o Gmail de todo mundo, a gente tendo que usar métodos alternativos de se logar para conseguir fazer. Não, como é que é? Você chega assim, como é que é? Você usa coisa que tá de graça na internet, cai, você não pode nem reclamar. Você já vendeu sua alma. Então, eu tava por aí. E outra coisa que eu dou risada é que assim, esse é um episódio gravado minutos antes da porta da esperança do segundo jogo de Grêmio e Corinthians Copa do Brasil. Como é que é, esse jogo em campo totalmente praticamente paulista, porque é o Couto Pereira, tipo, Curitiba, assim, só se fosse Londrina para ser mais paulista do que exatamente, Curitiba. exatamente. Assim, tava tendo até briga ali, né, de torcedores infiltrados. Torcida do Grêmio falando que se achar corintiano infiltrado vai vingar os dois imbecis de Itaquera semana passada. As coisas que estão chegando ali, chegando. Essa rivalidade que se criou nos últimos 3 anos entre Corinthians, 3, 4 anos entre Corinthians e Grêmio, que nunca existiu muito. Mas Deixa, assim, pro Corinthians virou um negócio meio realidade bate a sua porta, porque o que eu tava vendo de notícia era que pode ser que o Corinthians poupe jogadores desse jogo da Copa do Brasil, porque a água bateu nos orifícios inferiores do time. ou seja, como diria a criação máxima de Sérgio Aragonês, glorioso Gru, daqui a pouco teremos peleja. Eu tava lembrando do Bruno. Peleja. Como é que é? Sábado na newsletter, um de nós vai estar arretando menos. Mas aí vambora, a gente tá assim. Eu brinco assim que, tipo, a gente tem. Até nem falei pro Thiago, mas falando agora, a gente tem que, uma hora fazer, a gente tem que aproveitar nas próximas edições falar até de Aerosmith, com essa história da pausa. Eu tô dando risada. Olha, assim, ó, depois que a gente fez depois que a gente começou o Solar da newsletter, todo sábado tem uma treta, um negócio assim impressionante. Tipo assim, sábado, meio-dia tem alguma treta, entende? Essa do Smith pelo menos saiu na sexta à noite e deu tempo da gente incluir, né? Assim, foi assim. Eu confesso que essa aí eu tava lendo Eu tava lendo aquele dia a Prog, que saiu com a história da. Tipo assim, saiu com o Gilmour, entrevista com o Gilmour, preparando o disco novo. Eu olhei pra revista e falei, cara, a revista já tá datada. Tipo assim, foi. É o problema de revista, né? Revista. É sim, até a gente vai entrar um pouco na discussão quando a gente for falar mais pra frente, mas as mídias estão com. As mídias de metal e de rock têm sérias dificuldades para conseguir se adaptar ao momento, assim, né? Acho que a Decibel conseguiu achar bem o caminho dela, mas a Decibel continua ali, mas tipo, a classic rock, a prog e tal, estão seguindo por um caminho. A Classic Rock até sempre foi esse caminho de ser uma revista de história do rock, mais ou menos. Quase Wikipédia. Exatamente, né? Mas a Metal Hammer e tal, você lê assim, parece que você pega pra ler ela, parece que tá lendo, tipo, do jornal de 3 semanas atrás, né? Triste, assim. É que daí tem o problema, talvez falando isso em aula hoje, assim, daí desculpa, assim, é que, tipo, bandas antigas saem de campo ou morrem, tipo, esse é um problema, tipo. Né, eu lembro quando eu assinava a Metal Hammer física, já, que é uns 10 anos atrás ali, tipo, quando ela já chegava um mês atrasada. Porque quando eu chegava aqui já tinha passado um mês que ela foi publicada. E aí, quando você ia ver pra ler as notícias ali, os próximos discos, pô, disco já saiu, né? Não Não, sei o que, a banda falando, não, estamos todos programados pra fazer não sei o que. Daí quando você vai ver, os caras já tretaram, já teve dois caras que saíram da banda. é bem por aí, é bem por aí.
Eu hoje tá falando disso. Mas aí falando de temporalidade, uma coisa que a gente tava horas também para tocar e a gente brinca assim que a gente tá um pouco quase no, brincando com o tempo no solada nessa passagem de primeira para segunda temporada. Mas no fundo a gente pode resumir a conversa de hoje numa frase, que é quem é que é esse tal de Gojira na fila do pão? Eu tava brincando assim que Segundo o Galvão Bueno, né, essa coisa que nunca é, aconteceu antes de se juntar heavy metal com uma cantora de ópera, né? felizmente eu só tava vendo na hora. Eu fui É, foi ouvir a hora depois. que eu tirei, assim. Eu falei, não, não dá pra deixar. Tava muito ruim, Luiz Roberto e Galvão Bueno, um atropelando o outro. Daí eu fui pra Casé pra ver com o Milton Cunha que tava melhor, assim. Mas eu brinco que, olha a quantidade de pessoas que falavam que eu tinha um negócio de trabalho e na mesma hora, e tinha o pessoal que tinha convidado para ir ver a abertura e tal. Tinha uma atazanei de pessoas falando, mas vai ter Gojira, mas vai ter Gojira, mas vai ter Gojira. Tipo assim, acho que tipo, as pessoas já não aguentavam mais ouvir falando, vai ter Gojira. E quem é que são esses caras? Eu tava brincando assim que é a banda do momento, né? As estatísticas do Google mostram. É, Eu vi, Spotify, Google, né? eu vi o relatório do Google Trends, assim, tipo, um pico. Tava listando como é que é. Apareceram na vitrine que foi a cerimônia de abertura dos jogos. Foram matéria até, mas assim, foi matéria do New York Times, meio que dizendo assim, quem é que são esses caras? E aí, na semana passada, o Wacken termina com Gojira em drones, assim, como tudo. A gente vai anunciar o Solar da Fest em drones aí no dia. E é tipo Vai assim, ser, o nosso drone vai ser tipo o drone do. é do Canadá. Não, vai ser tipo aqueles drones que eles colocavam no jogo do Boca River. Vai estar com uma faixinha escrito Sofia, né? Vai estar o nome da banda escrito pichado. Blaze Bailey. Dronezinho voando, Blaze Bailey. Eu tava zoando hoje quando Armored falou. Saint, Blaze Bailey. Blaze Bailey, exatamente, exatamente. Armored Saint Blaze Bailey e Opeth Gojira. Eu tava rindo hoje, tipo assim, tivesse algo vai no século drone. Mas eu pergunto, quem é que são esses franceses aí, Thiago? Quem é que são esses caras que, tipo assim, parece que aparece pra muita gente agora por amor? É aquilo, né? Tipo, se você conheceu Gojira por causa desse momento Trans-Siberian Orchestra deles na, na Olimpíada, assim, bem-vindo, mas tá um pouco atrasado na conversa, né? Já faz algum tempo que o Gojira virou uma banda já bem relevante, eu diria que ela é uma das bandas mais importantes de metal dos tempos atuais e não é de hoje, já. Isso já tem mais de 10 anos, pelo menos. Assim, agora assim, e aí talvez ela seja um bom exemplo dessa discussão que eu falo que é ser mainstream metal Sim. hoje. Porque então, a gente tava falando, não tem um ecossistema de revistas, sites, de websites, de rádio, coisa que faz com que essa música mais pesada transcenda. Então, a música pesada chega num limite que é a bolha da música pesada. Fazer o máximo hoje que uma banda consegue pra falar, minha banda de metal deu certo, ela entrou numa playlist que tem Metallica. Exatamente. A Metallica, Iron Maiden, aí depois de uns 40 minutos toca a música dessa banda, assim, sabe? Aí você fala, opa, você transcendeu, você chegou, você saiu da bolha do metal novo pra Você ter a acaba bolha de do metal. redefinir a empresa musical em termos de tempo de É isso, stream. Muito sabe? obrigado. É exatamente isso, que é o que dá pra fazer, assim, passar disso você não vai, né? Então, daí, assim, como que o Gojira chegou nisso? O Gojira chegou nisso, o Gojira é uma banda francesa, né? Tipo, até questão, obviamente, apesar da Lady Gaga, tipo, os caras não iam pegar uma banda norte-americana de metal, muito menos inglesa e muito menos alemã pra colocar na abertura, porque a França tem certos problemas com as fronteiras. Veja bem. É, então pegaram o Gojira, uma banda francesa, e ela surgiu ali no final dos anos 90, assim, na França. Assim. Ela lança 4 demos, mais ou menos naquela época do final dos anos 90. Sempre mantendo essa mesma formação, a única mudança de formação que a banda teve foi nessa época de demos ainda, quando eles trocaram de baixista, os outros 3 membros do quarteto sempre mantiveram, 2 deles, os irmãos, Joe Duplantier e Mário Duplantier, o Joe baterista, guitarrista e vocalista, o Mário baterista. E depois o nome dos outros 2 agora eu não lembro de cabeça, assim, que é Tirar o pé do fácil. tiro. Não, eu já vejo aqui certinho. O Christian Andrew, que é o guitarrista, que é fundador da banda também, e o baixista, que entrou em 98, que é o Jean-Michel Labadie. Então essa formação tá desde 98 junto. Então você bota aí quase 26 anos, já 26 anos que ela tá junto. É praticamente um diferencial isso. Isso, assim.
E, assim, a banda lança no início dos anos 2000 dois discos basicamente independentes, assim, que são que é o Terra Incognita, que é o primeiro, e o The Link, que é o segundo disco. No segundo disco, eles acabam fazendo uma conexão com um selo bem pequenininho francês, chama Listenable Records, e eles relançam esses dois primeiros discos e lançam depois, e começa a dar um certo dinheiro, e o Gojira começa a fazer muita turnê por esse circuito francófono europeu, tocar Bélgica, a parte francesa da Bélgica, França, Suíça, não transcende, não vai para Espanha, não vai para Alemanha, nada disso, fica meio que parada nessa parte assim da Europa. E só que o som que eles vão desenvolvendo ali acaba chamando a atenção da galera que estava começando a fazer sucesso nos Estados Unidos nesse no início do milênio, início do século, que é o que a gente chama dessa nova onda do metal americano, que eles falam que é um metalcore com uma pegada mais técnica, coisa que o Lamb of God, que o City Engage e o Mastodon, de certa forma, faziam. Aí, quando eles vão lançar o terceiro disco, que é o From Mars to Sirius, que é em 2005 já isso, a banda vai assinar com uma gravadora norte-americana para relançar os discos lá, que é a Prosthetic Records, já vendo essa repercussãozinha que eles estavam fazendo Vai dar ali, pé. essas bandas norte-americanas, acho que no... Não sei se é no From Mars... Não, acho que não é no From Mars to Sirius ainda, mas no disco seguinte, o Way of All Flash, vai ter uma participação do vocalista do Lamb of God. E E aí a Prosthetic lança o From Mars to Sirius no território ultramarinho, assim, vai lançar, o disco vai sair nos Estados Unidos pela primeira vez, e começa a ter uma promoção, a banda começa a excursionar pela Europa inteira, e aí uma certa banda ouve, curte, é um tal de Metallica, e fala, quando eles vão tocar na França, ó, abre pra gente o show aqui na França. E aí aconteceu, tipo, o Godilha diz que esse show que eles abriram na França, eles acabaram meio que não conhecendo direito a banda, assim. Acabou sendo meio que uma coisa, tipo, eles foram convidados e foram abrir, mas isso aí rolou, não teve uma proximidade tão grande. Eles vão ter essa proximidade maior quando a Metallica volta a tocar na França, uns anos depois, e aí o Duplantier tá lá e alguém da produção fala, ó, os caras estão te chamando. E aí ele vai pra lá, conversa com quem chama ele, na verdade, é o Rob Trujillo, que já era fã da banda. Fala, não, legal, papai. De repente aparece James Hetfield e fala, pô, a gente gosta, aquela sua musicazinha da baleia é bem boa, cara. E o Joe Duplantier fala, nossa. E aí na turnê do disco seguinte eles já abrem uma turnê inteira do Metallica e aí a coisa vai seguindo, assim. Estilisticamente, a banda vai, a partir do From Mars to Sirius, que é um disco que é bem denso, eles vão cada vez mais enxugando o som, de certa forma. Exato, exato. Então, vai lembrar, não necessariamente lembra o que o Metallica aconteceu, mas essa vai ficando cada vez mais acessível, vai ficando cada vez menos inacessível, eu diria. Porque hoje em dia é muito difícil você ser acessível, que a gente falou um pouco de tempo atrás, né? O que é um metal mainstream hoje em dia? Sabe? Você vai pegar as bandas, mesmo as bandas mais mainstream, são agressivas, então você não dá pra você fazer aí full black album cantando limpo, com melodias de rádio, porque não vai ter rádio tocando, então não adianta fazer isso. Você só vai alienar seus fãs mais antigos. E então acaba que o Gojira fica nessa situação que eles vão. Esses passos do Gojira nos últimos 20 anos são sempre passos rumo a deixar o som, a enxugar o som, a deixar o som mais direto. E aí, você falou de trajetória, assim, a gente vai depois pegar um pouquinho e acho que tem um nome que ele, infelizmente, vai aparecer aqui, a gente vai lembrar, assim, que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar desse tal de Gojira, como é que é? A gente tá lembrando o famoso, ou também, se você procurar no YouTube, esqueci de dizer antes, se você procurar no YouTube as demos do Godzilla, então, ainda como Godzilla lá, aí, como é que é? Veja bem, troca o nome. Aí, é, eu lembro de ver esse tal de Gojira quando, tipo assim, tipo, eu lembro uma coisa muito maluca assim, que era, como é que é? É, alguém dessa banda tá tocando no primeiro Cavaleira Conspiracy. E eu confesso que eu falei, alguém falou assim.
Pô, que máxima banda com esse nome, tipo, demorou, sabe, na minha cabeça veio assim, demorou para alguém usar este nome, sabe, tipo, porque é um nome, tipo, Abraço Mastodon, é um nome mastodôntico, gigante, rápido de falar, sonoro, japa, tipo, eu falei assim, cara, que nome massa para uma banda de metal, assim. Então ali para mim foi alguma coisa que foi, e depois o Rock in Rio 2022, assim, eu lembro de ver um pouco assim, eu falei, o 22 foi do Dream Theater. Eu falei assim: esses são os caras que tinham que ter fechado, tinham que ter fechado aquele dia. Não o que foi. Então, assim, eu lembro que pra mim ali foi. E depois também uma coisa que eu vou falar mais do ativismo, que pra mim clicou. Quando é que foi que blipou no teu radar, Thiago? Então, ela apareceu assim pra mim, eu sempre falo que quando eu me formei na faculdade, eu abandonei meu site de metal, que foi meu TCC, eu dei uma guinada, não ouvi metal novo por muito tempo, eu fiquei muito fechado, eu ouvi prog, eu ouvi coisa antiga, eu tava muito saco cheio de metal. Eu tinha batido ali, não tanto pela música, mas por todo o Sim. sonho em torno do que tinha aquilo ali. E uma das pessoas que ficava me insistindo pra ouvir banda nova era o Thiago Sarkis, né? E o Thiago Sarkis ficava falando, não, ouve isso, ouve aquilo, ouve Enslaved, ouve não sei o quê. E aí ele falava, ouve Mastodon e ouve Gojira. E eu nunca dei tanta atenção, assim. Eu ouvia Mastodon, ouvi, gostei. O Gojira acho que eu não cheguei a ouvir, então, ter ouvido alguma coisa do The Link, talvez, mas não tava. Mas assim, eu tava meio numa outra vibe, assim, então não tava muito pegando isso daí, assim. Aí quando vai sair o disco do Cavaleira Conspiracy e eles anunciam, né, que o Joe Duplantier vai tocar baixo no disco, que é uma história muito bizarra, porque o Joe Duplantier é um guitarrista. E eles queriam chamar o baixista do Gojira pra tocar, e o baixista do Gojira tinha um outro projeto na época. E ele não pôde. E o Joe Duplantier, eu vou. Como assim? Eu tocar com o Max e o Igor, eu vou falar, não, eu vou, né? E aí os caras falaram, pô, e ele disse que foi muito legal, a coisa fluiu muito bem. Eu não gosto do primeiro disco do Cavaleiro Conspiracy Inflicted, que é com ele, mas é, ele disse que a sessão de composições funciona muito bem. E aí foi quando eu fui pegar o From Mars to Sirius pra ouvir, mais ou menos 2007 já, assim. E aí nessa época eu tinha descoberto Neuroses na minha vida, e Neuroses foi uma das bandas que me trouxe de volta pra ouvir metal, apesar de Neuroses não ser metal exatamente, chama de post-metal, post-punk, post-rock, é uma coisa muito... Neuroses eu não ia falar, mas Neuroses é como se fosse o meio termo entre, tipo, Black Sabbath e Pink Floyd com estética punk. É um negócio muito maluco, mas eu muito gosto muito. Infelizmente, um dos membros foi cancelado e a banda acabou. E aí eu ouvi Gojira, o From Ash to Sirius, e foi, nossa, esse disco caiu naquele momento, porque ele tem muito de Neurose nesse disco. E aí tinha essas bandas que tinham influências de Neuroses, eu tava ouvindo todas. E aí Mastodon, Isis, Cult of Luna e o Gojira também. E aí foi aí que o Gojira entrou e não saiu mais do meu radar. Assim. Eles lançaram logo em seguida o The Way of All Flash. E aí a gente seguia acompanhando. História é essa. Você falou dos Mano Cavaleira, como é que é? Como é que é? É uma banda de manos que é totalmente inspirada numa outra banda de manos, por assim dizer. Agora que eu tava falando, tava me tocando disso, assim, a ficha tanca aí. É Savatage, né? Exatamente. Savaqueijo também. Savatage, mas tem que ser É. isso. O que que foi de algum... Ah, não, foi alguma coisa que eu vi do glorioso Taj do Alex Skolnick. Só o PS. Aquele vídeo do Alex Skolnick fazendo jam de violão, assim, fritando no violão clássico, um dia antes do Wacken é lindo, assim, tipo. Eu gosto de olhar pro Alex Skolnick e falar, pô, o cara tridestruidor de coisas no palco, é o cara super matador do violão. Do Sonic, quando a gente fizer um episódio de Aerosmith, eu conto uma coisa de Aerosmith do Sonic que é muito divertida. Um teaser pro episódio Tará, futuro. tará. Mas voltando à parada, manos, eu acho que assim, eu acho que talvez o Fortitude reforça um pouco essa coisa de o novo Sepultura, o novo Sepultura, o novo Sepultura, quase que uma etiqueta de vender, assim. Eu acho que a Sepulturícia aparece um pouco mais sonoramente, hoje muito mais com tema de uma outra forma. Acho que eles contrabandeiam muita coisa de Tu algumas vezes. Para mim tem um eco de Tu meio indígena, digamos assim, no Forte, tudo que é uma coisa que eu gosto de falar. Então acho que eles contrabandeiam um pouco assim esses sons assim.
Que prateleira que a gente coloca eles, Thiago? Dá pra gente falar de um certo metal francês que consegue ser diferente do mundo por uma capacidade quase assim de criar mantras, criar alguns escapes, assim. Quando eu vi o Godira, o PS, assim, acabei de nem te falando dessa antes. Quando eu vi o Godira, eu fui ouvir um pouco mais de Alcest, ouvi um pouco mais até de IOB, que não é, mas que tava assim, meio que a minha reta apontou pra cá, assim. Dá pra O gente. algoritmo, né? O algoritmo pessoal, assim. Dá pra gente falar num metal francês, assim, a partir de Alcest, de Gojira. Então, é difícil porque são. Eu não sei se tem outras bandas francesas que colocam essas bandas francesas que não aparecem, cada uma tem muito estilo, muito diverso uma da outra. E assim, na hora que você propôs isso no roteiro, eu achei que não tinha nada a ver, e conforme fui mais ou menos repensando, eu consegui entender uma certa conexão ali. Mas assim, falando do Sepultura primeiro, eu não vejo tanto Gojira como essa sucessora do Sepultura, porque, assim, eu vou falar que o primeiro disco do Sepultura, do Gojira, Terra Incognita, sim. Terra Incognita. Ele, tipo, e ele envelheceu bem pra caramba o disco. Foi um disco que na época eu ouvi e não gostei. Fui reouvir recentemente, sexta-feira, quando a gente definiu o episódio, eu fui pegar pra ouvir. Eu falei, nossa, esse disco é muito melhor do que eu me lembrava dele, assim. E a sensação que eu tive dele era como se o Sepultura tivesse feito um disco, ele tivesse lançado um disco entre o Arise e o Roots, sem não ter no Cause AD. Onde seria, tipo, o Sepultura fazer o pulo daquele death thrash dele direto pro nu metal, sem ser. O Roots não é exatamente no metal. E o Terra Incognita me soa nesse intervalo, assim, sabe? Dele essa estruturar umas partes musicais mais complexas com esse groove desses riffão meio birimbau, assim. Perdão de te interromper. Não no metal, mas uma coisa mais contemporânea. Não, mas eu tô pensando em Terra Incognita porque era o contemporâneo daquela época era no metal, era Ah. aqueles riffzão, parece um berimbau ali quase. E com aquele groove exagerado, não sei o quê. Pá. E o Terra Incognita tem muito disso ainda, mas ele ainda tem umas partes meio death metal, porque o Gojira começa com uma banda de death metal nas demos. Então ele tem muito aquele death metal brutal, assim, que às vezes lembra um thrash brutal, às vezes um death mais rudimentar, que é o que o Sepultura fazia no Beneath the Remains no Arise, que é minha fase favorita do Sepultura. Então, quando eu vi Terra Incognita, eu tive dei novo valor pra ele, assim, tipo, um disco que provavelmente eu vou voltar a ouvir com alguma frequência no futuro. E aí, quando eu fui ver o The Link, claramente, o The Link aí muda a figura. O The Link, esse Sepultura vai ficar por um terceiro ou quarto lugar, assim. Tipo, ainda tem uma parte, principalmente porque o Mário do Plantier tem um jeito de groovear com o Joe do Plantier que, guardadas as proporções ali, é uma coisa meio Igor Max de entrosamento, que se parar pra pensar, não, apesar de não serem irmãos, é aquela coisa meio Lars James de Sim, mas que vamos chamar de telepático, brodagem. que faz com que eles tenham um groove muito próprio deles, que lembra um pouco o groove do Sepultura e que lembra um pouco o groove do próprio Metallica, de certos momentos. Mas o The Link já traz Neuroses e Meshuggah na receita como em principal, então ele é um disco mais opressivo, mais pancada, mais não sei o quê. Só que não funciona tão bem no The Link, né? Eu não sinto tanto isso. E aí eles vão fazer o From Mars to Sirius, que aí funciona à perfeição, e vão dando eles vão, a partir daí do From Mars to Sirius e do Way of All Flash, eles vão dando cada vez simplificando mais o som, cada vez mais enxugando o som, não tanto simplificando. E aí, no L'Enfant Sauvage, que eu acho que eles voltam a ter o groove volta a ter uma certa proeminência na música, e vai começando a voltar pro Sepultura. Mas eu acho que onde volta essa aparência de som do Sepultura mesmo vai ser no Fortitude. No Fortitude isso fica um pouco mais escancarado. Então, acho que mais isso mesmo. Aí, pra chegar no Alcest, eu acho que eles têm meio do Alcest, assim, que é uma das coisas que eles têm em específico. Eles trabalham muito mais texturas Yes. e riffs e melodias e menos solos, menos situações. Então eles trabalham muito essa parte da repetição quase espiritual. E aí, como Exatamente. tanto o Alcest e o Gojira têm essa preocupação ambiental, muito. O Gojira faz essa parte mais ambientalista, ativista mesmo.
enquanto o Alcest tem essa coisa mais de conexão com a natureza, de um outro mundo em que você tá alheio a todas essas questões de urbanas, do ser humano enquanto centro e mais em paz com a natureza, assim. E eu acho que acaba... Nenhuma das duas bandas são ultra técnicas nas guitarras de solo e tal. Os dois têm bateristas que são muito fortes, né, de certa forma. Então, mas eu acho isso, sabe? Acaba sendo uma sensação de, tipo, que as guitarras acabam sendo espirituais. Parece só meio corny, meio tipo, farofinha isso aí, mas eu acho que É, funciona. ou como é que diria uma resenha da Rock Brigade? Etéreas. Etéreas. É, sim, é etérea, de certa forma, né? Pra mim tem muito isso, assim. E depois eu vou falar um pouquinho mais do Force do The Chapter, puxar umas coisas. Mas eu acho que pra mim, por que que eu também coloquei um pouco essa história do Force Studios na jogada? Eu acho que pra mim hoje, tematicamente, se o mesmo que o Soulfly tenha essa pegada de... É engraçado, essa pegada brasilidade e como é que é, tipo, peraí, natureza, que foi uma coisa que o Sepultura levanta a lebre. O Sepultura tá lá, como é que é, naquele momento, casos de família, aí eu, opa, e para mim o Gojira vem e pega um pouco isso assim e olhar. E aí é isso que tu falou, tipo, de estender um motivo musical, de estender. Tem uma coisa que depois quando for falar do Fortitude, eu vou chegar nisso assim. Não ter medo de fazer uns mantras, assim, não ter medo de pegar, te colocar pela mão e ficar cozinhando, 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 assim. E eu acho que eu tava assim muito na minha cabeça, assim, com tipo, isso aqui tá quase, assim, por isso também tem um pouco que eu falei do Alcest. É quase aquele momento que você fala assim, tá, mas isso aqui é metal, sabe? Tipo, mais o forte tu tem isso, mas duas respiradas pro lado, você diz assim, tá, isso aqui é rock, isso aqui não é metal. Então tá esse polimento, assim. E acho que uma outra coisa que é uma diferença deles, assim, que é toda essa questão do ativismo. Eu acho que é uma banda que real vestiu a camiseta, foi pro pau, vambora, vamos pro pau. Tem uma coisa que para mim, assim, eu acho muito simbólica, que foi quando teve a votação lá do marco temporal, o Joe Duplantier estava na frente do Congresso Nacional com o índio tomando porrada, entende? Eu olhei e falei assim, pô, cara, respeitei, você foi pro pau mesmo, tipo assim, não é essa coisa do tipo, vou fazer musiquinha e tal. Então eu brinco A assim, Amazônia, assim, quando o Fortitude, ele foi um disco que ele ficou pronto na pandemia, eles tiveram que adiar, e eles pensaram em lançar como primeiro single a Amazônia, né? E eles não lançaram exatamente porque eles queriam lançar a Amazônia mais pra frente, porque eles queriam arrecadar dinheiro com a Amazônia pra doar pra causa. Então, eles acharam que se fizesse na pandemia, talvez não fosse funcionar tão bem isso. e é o time perfeito, assim, eu acho que é isso assim, como é que é? Eu tava lembrando assim, como é que é a linha, é a linha reta, né? Como a gente vai dizer, aos pontos, Gojira, Sepultura e Sting, entende? Tipo assim, pra gente voltar no tempo, assim, como é que é? Eu diria que o Gojira é mais que Sepultura, porque o Sepultura, assim, beleza, eles foram Fácil, fazer ali no Roots aquela questão fácil. com os índios, com as tribos ali, as tribos indígenas. Mas assim, eu tive a sensação na época, eu sei que era errado, mas na época a impressão que eu tive é que o Sepultura estava explorando aquela imagem para ser alguma coisa mais exótica. Eu fiquei muito com essa sensação naquela época. Sim, Eu não tinha a impressão de que o Sepultura estava genuinamente preocupado com aquilo. Não que não tivesse, tava, como todo mundo tava, assim. Mas não era do tipo, do tipo, queríamos achar alguma coisa brasileira para colocar na nossa música. E achamos Chef Cheio a Caioas, né, no disco anterior, que tinha feito um sucesso, que tinha quebrado, furado bolhas pro Sepultura. E porque o Sepultura tocava Caioas em tudo quanto era rádio, tudo quanto era TV, né? Então, de repente, mostrava o Sepultura. O Sepultura vai perdão. tocar. Diga. Não, e é uma música performática, uma música que ela é feita para você tocar ao vivo, aparecer. Então, ao vivo, vinha várias pessoas para fazer a percussão junto, eles sempre chamavam convidados das turnês, os festivais estavam juntos. Mas assim, quando eles iam promover o Sepultura vai tocar em Long Island hoje à noite. E lá na rádio do Long Island, o Sepultura lá com os violãozinhos tocava Kiowa, sabe? Assim, tipo, sabe? Aquela coisa, então ficou sendo uma música que
quebrou, assim, pro Sepultura. E aí eu achei que no Roots eles foram meio que nesse embalo. Então eu tive aquela sensação na época de que eles estavam se aproveitando disso. E é diferente do Gojira, que você já vê que já tem um histórico dessa preocupação ambiental, e Exato. hoje a gente sabe do quanto os povos indígenas têm uma relação de preservação do ambiente muito intrincada, a preservação de terras indígenas com a preservação dos desflorestamentos. Então, e o Gojira coloca ali o Sepultura, o Max e o Igor, inclusive, na turnê que eles tocaram o Roots inteiro, eles já tiveram um outro tipo de postura com relação a isso. Então já apareceu, tipo, lançaram uma camisa do Future is Indigenous, coisas do tipo. Então, você já começa a ver que a consciência veio, né? Então, não vou dizer que o Sepultura tava usando da imagem dos caras ali, provavelmente não. Mas eu fiquei com aquela impressão, assim, eu adolescentezinho, fiquei revoltado com o Sepultura, achando que eles estavam usando. Mas o que é justo, e acho que os momentos são outros, assim. Exato. Foi uma coisa que eu confesso pra você que como é que é? Foi algo que eu também fiquei pensando na tempos atrás, quando foi quando foi da época do lançamento do Force. E de bonus track tem uma coisa que eu sempre vou falar, que eu acho muito massa, que o batera, o Mário do Pleitir, é artista visual. Então isso pra mim tem mais aquele elemento que a gente falou semana passada, daquelas duas bandas. Tu olha pra uma capa do Gojira, tu sabe, tipo assim, isso é Gojira. Tu olha pra uma camiseta do Gojira, tu olha e diz assim, isso é dos caras. Então, é meio maluco quando a gente fala de música, mas você também tem que encontrar algumas coisas de entidade, assim. Acho que pra mim isso é uma coisa meio diferencial dos caras, assim. E a gente tava falando bastante eu e o Thiago antes, assim, quando a gente começou com a história vamos de Gojira, vamos. E daí começou os dois malucos começaram a virar a internet atrás de CD, tipo, ah, mas espera aí um pouquinho, isso daqui. E daí eu tava olhando assim como é que é, até porque a gente foi atrás dos nossos discos e pega e olha. E eu tava me dando conta que, assim, uma banda totalmente complicada de lançamento no Brasil, porque no Brasil saiu o DVD do The Link Alive, saiu, que esse você ainda encontra com preço razoável pelos mercados livres da vida, até porque quem é que compra DVD hoje, sabendo que o YouTube tem resolução melhor. Ah, e aí você tem, como é que é? Você tem o Magma que saiu nacional e hoje tá tipo cento e poucos reais, tipo, tá virando mosca branca, tipo, uma coisa muito maluca assim. E o For Depois dos Jogos Olímpicos ali da abertura. Não, já antes mesmo tava caro, porque eu tava meio monitorando assim. E aí tem o Fortitude que também, eu tava rindo com o Thiago assim, como é que é? A gloriosa prensagem inicial de 500 cópias no Brasil. Que é o que tem nacional, então, tipo assim, você tem que apelar para CD argentino, não tem aqui. Então, assim, é uma banda meio, assim, meio injustiçada, de uma certa forma, essa coisa de lançar. O É que isso é. aí. Vai. Só pra lembrar desse dos lançamentos, né? Que quando o Gojira veio pela primeira vez pro Brasil, o Gojira tem um fã-clube meio atuante, assim. Tem lá um Gojira Brasil, que agora virou um Instagram. perfil no Instagram. Mas eu lembro que acho que foi quando eles vieram pela primeira vez, quando eles foram tocar em São Paulo, primeira vez solo em São Paulo. Não foi a única vez solo em São Paulo. Agora não mais única, mas quando eles vieram essa primeira vez volta em São Paulo, acho que o fã-clube tinha uma promoção para você comprar versões nacionais do The Link, do From Mars to Sirius e do The Way of a Flash. Acho. E colocar as lançadas pela Dynamo Prod, que acho que a Dynamo é a gravadora dos lançamentos do Eric The Haas no Brasil, não sei se continua sendo. Inclusive, quando você vai nesse perfil do Instagram, eles refizeram essa promoção por volta de 2017, 2018, assim. Esses três acabaram saindo no Brasil, mas provavelmente tiragens muito limitadas, que o fã-clube que escoou tudo isso daí. E como escoou via fã-clube, dificilmente alguém vai vender, né? E o PS disso, tanto é que não tá nem no Discogs essas tiragens. Eu fui lá no Discogs dar uma olhada, nem lá no Discogs tá. Então, assim, Eu tô dando até uma procurada aqui pra ver se saiu. Também não tá aparecendo nem nos lançamentos do Metallum aqui. Não, não, não. Deve ser. Eu acho que é capaz até de alguém ter Tem um tal de assim que pode ser, em Hum, 2014, Del Imaginário Discos. hum. Que o símbolo é DYN2260, e talvez seja uma pensagem argentina. Pode ser. Pode ser. Del Pode Imaginário ser. Discos. Pode ser. O Elefante Sauvage argentino meu é.
É o Roadrunner. Quem tá vendo no YouTube tá vendo eu tirar o óculos e pegar o disco na mão. Eu tô dando, eu procurei aqui, deu imaginário disco argentino, exatamente. Provavelmente foi Ah, isso, foi a pensagem, eles devem ter feito junto com a Argentina, essa e jogou pra pensagem. cima do rio, alguém do outro lado do rio pegou. Exatamente, em 2014 saiu isso daí, então. Aí tu falou em 2,14. 2,15 a primeira passagem deles aqui. Como é que. Eu É, tava. não foi em 2015 a primeira passagem. A primeira passagem Foi 2,13, perdão. foi 2013, que eles tocaram na edição de Retorno do Monsters. Isso. Eles tocaram no dia do Nu Metal, daquele show de 2013. E aí, nossa, as bandas que tocaram no mesmo dia, assim, foram. Eu acho que dá até pra ver. Tava Festival Time, tô procurando aqui, já pego aqui, que até lembro, tipo, tocou Hatebreed, Killswitch Engage, Korn, Limp Bizkit e Slipknot naquele dia, assim. E eles tocaram muito cedo, eles foram a segunda banda, tocou a primeira banda que foi o Project 46, que era brasileira, e depois já foi o Gojira. É a E sessão francesa, então você vai ficar aí. aí eles já começaram a tocar primeiro, assim, e eu lembro que era a única banda desse Monsters, assim, de 2015, que foi uma época que me pegou em 2013, que foi a época que eu tava, foi a época que eu tinha comprado minha casa, então eu tava bem Veja pouco bem. dinheiro, assim. Todo o dinheiro que eu tinha lá eu tinha dado na entrada, então eu tava segurando. Aí em 2013 eu falei assim, eu não vou pagar uma fortuna no ingresso só pra ver Gojira, assim. Falei, me desculpa. Até que teve Jeff Tate no dia seguinte, eu falei, não, Jeff Tate vai ficar por aí mesmo, não tô afim. Como ficou? Aí, assim, quando eles vieram de novo pra São Paulo foi em 2015. E aí, Carioca 2015, Club. o que foi acontecer? Em 2015 eles vieram pra tocar no Rock in Rio. Eles tocam no Rock in Rio, e aí as bandas do Rock in Rio daquele dia, que tocaram, teve Slipknot como headliner de um dia e System of a Down, acho que como headliner de outro. E as duas vieram pra tocar em São Paulo. O Slipknot tocou com o Mastodon abrindo e caiu uma tempestade no show do Mastodon. O show do Mastodon, depois de 4 músicas, teve que ser interrompido e não voltaram mais, porque tava chovendo no palco, e tava uma chuva muito forte. E o System of a Down tinha tocado na sexta-feira com o. Na sexta-feira, foi isso, foi tipo, o System of a Down tinha tocado na sexta-feira com o Deftones. Acho que uma semana antes desses shows, foi no domingo, foi o Gojira, que foi no dia seguinte a primeira edição do Festival do Overload. Eu lembro muito disso, assim, que foi o fim de semana que teve o Festival do Overload, que foi até tarde, e aí no dia seguinte teve o show do Gojira. Acho que foi isso, não tenho, eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu, mas não consigo botar a mão no fogo que foi exatamente isso. Ou da segunda edição, segunda, terceira. Não lembro agora qual edição que foi do Festival do Overload, mas eu lembro que acho que foi no dia seguinte uma edição do Festival do Overload. E, assim, aí esse show do Gojira foi o Carioca Clube não tava lotado, mas tava bem cheio, então mostrava que eles já tinham uma fanbase dedicada ali. E foi de novo o turnê do Elefante Selvagem, né? Que eles já tinham vindo no início da turnê quando eles tocaram no Monsters, mas aí o set foi um set bem mais equilibrado, eles tocaram bastante coisa do From Mars to Sirius pra mim, tocaram bastante coisa do AOL Flash também pra mim, então foi um show que eu achei bem bom, tocaram coisas do primeiro disco que na época não dava muito valor, assim. Tocaram coisas do Elefante Selvagem também, então foi um daqueles discos que você via a banda, tipo, você percebia, assim, tipo, o público tava muito empolgado, o povo que tinha ido ver, um povo que gostava muito da banda, e a banda tava muito entrosada, a banda tava muito feliz de estar tocando, apesar de ser o Carioca Clube, lugarzinho 1.500 pessoas, naquela época acho que cabia até menos ainda, porque depois eles reformaram e ampliaram um pouco. Mas foi um daquele show bem pesado, foi um show, assim, não é aquele show inesquecível, sabe, você lembra, tipo, eu lembrava que eu ia, mas não, tá? Mas foi um show muito bom, assim. E acabou sendo a única vez que eu vi, não consegui ver de novo. Eu tava combinado de cobrir o show deles ano passado com o Mastodon, mas aí foi quando eu quebrei o braço, não podia ir. Né? É o nosso Ozzy Osbourne, solado. Teve nosso momento, Ozzy Osbourne. Só desculpa pela tosse aqui. Não. São Paulo tá essa secura desgraçada, minha garganta tá aí. E aí, quando a gente ficou falando dos discos, assim, a gente ficou pegando um pouco de discos, depois eu falo Eu pego a minha gloriosa escolha. Thiago ficou balançando. Thiago, por onde é que tu começaria pelo Gojira? Que tu tava assim, pensando, o disco da. Como é que é? O disco da baleia. Ou também Sim. é.
Pra mim, assim, o disco, eu vou começar falando do disco que eu acho que é o melhor disco deles. Então, já começa por ali, que pra mim o melhor disco deles continua sendo From Mars to Sirius. E é a minha medalha de ouro do Gojira se eu tivesse que seguir a questão olímpica ali. Acho que, como eu já tinha falado um pouco, no disco anterior é quando eles largam um pouco no metal para incorporar essa influência de Neuroses e Meshuggah. E não dá liga direito no The Link, apesar do nome, né? Não dá liga. E no From Mars to Sirius, não só dá liga, como é perfeito. From Mars to Sirius, assim, ele consegue a junção desses elementos todos, de ter uns riffs que alguns momentos vão lembrar da Dimebag da Hell, para aquelas puxadas, algumas vezes vão lembrar no metal, naquelas levadas meio de berimbau do riff. A bateria vai alternar esses grooves de vez em quando com uns polirritmos malucos ali do Mario do Plancher, destroçando tudo, assim. E a atmosfera dele é aquela atmosfera opressiva, meio industrial, que é bem típica do Neuroses, assim. E diria que também pelo fato das músicas serem bastante labirínticas ali, deve ter até um pouco de Tool nesse meio, apesar de não ser o maior fã de Tool pra colocar ali, né? Como é nessa situação. Então ainda tem uns riffs que às vezes são death metal, às vezes vão puxar essa pegada. Tem um pouco de Helmet, eu sinto, nesse groove único deles, assim, me lembra Helmet muitas vezes, assim. Agora, isso ainda não é um disco fácil de ouvir, essa atmosfera opressiva dele é bem pesado, ele é bem difícil, as músicas são longas, um disco é longo, tem mais de 1 hora de duração ali. E a produção é uma produção que... O que aconteceu nesse disco? Eles... Acho que foi o primeiro disco que eles gravaram no estúdio que eles tinham construído na França. Isso. E eles não eram muito técnicos de estúdio, assim, então eles fizeram tudo sozinho. E eles acabaram entrando naquela maldição dessa época que é o Loudness Wars, né? Que é você jogar, meter tudo no talo e bora aí. Azar do cara que estiver masterizando que chore com isso daí. E então, quando você tá ouvindo, ele é. Todos os timbres, todos a bateria abaixo, ele tá muito agressivo na sua cabeça aquele tempo todo. Então ele acaba gerando. Como é um disco que os riffs, ele é opressivo naquela levada nas pancadarias e tal. Você acaba ficando, tipo, ele cansa, talvez é um disco que você ouvir os 66 minutos de uma Isso. vez só, ele é meio exaure, assim, tanto é que eu gosto de ouvir, normalmente eu pego pra ouvir músicas dele, mas quando eu pego pra ouvir ele, às vezes eu ouço uns 25 minutos, paro, aí vou fazer alguma coisa, volto, ouço mais uns 20 minutos, e aí pego a fase final dele, assim. Mas assim, não é só opressivo, ele tem alguns momentos mais de melodia temperando, tem tipo, ele tem uma parte melódica muito bonita na Where Dragons Fly, Where Dragons Dwell. Tem uma parte de uma baladinha do disco que chama No Wood to Come, que é bem bonita, assim. Mas também tem tipo uma música tipo Heaviest Matter of the Universe, que acho que é uma das músicas mais icônicas deles, que tem umas sepulturices ali no meio, mas é tudo muito quebrado, assim. E ela entra num final que vai ser quase voivode no andamento dos versos, mas tá o Mario do Plancher destroçando nos polirritmos ali e com uns riffs muito neuroses ao mesmo tempo, assim. Então, essas coisas que eles conseguem fazer isso tudo ficar equilibrado e sem parecer aquela coisa Frankenstein, assim. Sabe, você consegue imaginar do tipo... Quando você conhece essas bandas, você consegue ir captando, isso é Meshuggah, isso é Neurose. Mas quando você tá ouvindo lá, é tudo Gojira, sabe? Tipo, é tudo uma coisa própria. Criou uma coisa nova. Exato. Não fica parecendo colagem, as transições são muito bem feitas. Então, a coisa funciona muito bem. E aí eu acho que acaba sendo que From Mars to Sirius também serviu pra determinar a identidade da banda. Essa identidade mais ambientalista acaba ficando mais escancarada no disco, assim. Já começa com a capa, que tem A baleia aí. tem a baleia ali, que é o símbolo da Sea Shepherd. Isso. Eles Só, depois. só que eles não conheciam na época. Então foi total coincidência. E aí, por causa dessa coincidência, eles acabam tendo a consciência, né, da Sea Shepherd, que tem tudo a ver. E aí o disco começa com Ocean Planet, Flying Whales. Exato, sons de baleia. Exatamente. Aí a musiquinha da baleia, que o Jamie Thatcher faz menção, né, que é desse disco que é Flying Whales. Então,
a coisa funciona, isso vai desenvolver essa identidade da banda nessa hora, com essa situação da questão mais ambiental deles. Então, o disco é conceitual, as letras são conceituais. O From Mars to Sirius é uma alusão meio da guerra à paz, assim, da violência à iluminação, à sabedoria, assim. Essa a lógica de Mars e Sirius que eles colocam, essa transposição. As letras são até inocentes. Eu já vi entrevista de Joe Plantier falando que quando ele canta as músicas do... Ele fica meio com vergonha alheia das músicas From Mars to Sirius, porque ele acha que as letras são meio muito otimistas, sabe? Muito alto astral. As letras... Animais Fantásticos. Porque é o disco, né? O disco é muito opressivo e as letras têm essa questão ali, sabe? A Global Warming, que é a última música do disco, que apesar do nome ter esse, termina com ele falando We will see our children grow, e apesar de ter um instrumental completamente tenso, sabe? Uns riffs meio circulares, ficando cada vez mais tensos, mais agudos, o Mario destroçando tudo na bateria ali, e ele fala We will see our children grow. Sabe, nós vamos ver nossas crianças crescer, sabe? Tipo, dá uma sensação, tipo, de... Não tá combinando. Não fecha. Não fecha, assim, e aí para tudo e entra um pianinho bem levinho pra colocar. E aí uma questão de trivia, esse disco saiu com um bônus gringo com a Escape do Metallica. A gente falou semana passada de covers do Escape, esse disco, a versão japonesa, tem cover, eu não sabia, eu fui ouvir por causa disso, tava vendo e falei, pô, como assim cover do Escape da versão japonesa? Aí eu fui ouvir o cover do Escape, é bem fiel ao original, assim, ainda com o vocal mais agressivo do Joe Plantier, assim. Então, pra mim, Seu From Mars é o disco que eu acho o meu disco favorito dele. Então, assim, se você foi de Neurose, você foi de Meshuggah, assim, vai ouvir, que você tá acostumado com isso. Se você não é fã dessas duas bandas, você vai ouvir, pega leve, que é bom pra É, caramba, mas vai com calma. Se for o caso, começa pela Ocean Planet, começa pela Flying Whales, vai pra Won't You Come, de repente vai no Where Dragons Fly, e aí disso daí você vai evoluindo pra pegar o disco inteiro. Heaviest Metal of the Universe também, que é o ícone do disco, que eles têm que tocar sempre ao vivo, né? só peço, eu tava vendo um show na época, o que acho que era o Where Dragons Duel. Tem a parada no meio, e acho que é do Hellfest, que o pessoal fala que é um dos melhores shows deles. Daí, no meio da roda punk, aparece um cara vestido de palhaço, assim, um negócio genial, assim. Os caras se quebrando e a banda quase no momento zen, assim. Muito bom. É, o Dragons então ela vai variando, assim, que ela tem momentos muito opressivos e momentos com uma melodia muito bonita, que vai se repetindo, né? Então, essa é um descasso, assim, né? Exige essa calma, essa paciência. Uma que eu não tenho muito com disco novo, quando eu ouço um disco novo, que é nesse jeito do Gojira, eu Exatamente. confesso que hoje em dia eu tenho que ser conquistado aos poucos por disco, assim, não é imediato que eu consigo. Naquela época eu tava muito ouvindo isso, então não foi difícil, muito pelo contrário, era o tipo de som que eu tava procurando, assim. E aí, assim, o outro disco deles que eu vou colocar como referência é o Magma, de 2016, que é o penúltimo disco deles, assim. Que eu vou dizer que eu acho que é o disco mais diferente. Da discografia, ele, assim, a discografia do Gojira não é necessária, não tem repetições, mas tem evoluções ali que você Bela, bela percebe frase. de onde a coisa vai para onde, como que ele chegou naquele disco. Você percebe que estava chegando. Então, nenhum disco meio que te surpreende, mas não é a mesma coisa. Você consegue entender que pô, o próximo passo era aquele. Quando depois que eles pegam o From Ash to Sirius, eles vão fazer o The Way of Flash. E tem o All The Way of Flash, são as músicas basicamente From Ash to Sirius num formato mais fácil de ouvir. Então, se você quiser, ouve o The Way of Flash e depois volta pro From Ash to Sirius. E aí você percebe que eles estão chegando. E quando eles vão fazer o Lefant Salvage, eles colocam o disco tem uma volta, dá uma simplificada em relação ao Way of Flash. E aí quando vê o Magma meio que corta isso. Não que corte nessa evolução, mas o Magma tem um fator de inspiração no disco, é que morre a mãe Exato. dos irmãos do Plantier. E só é importante lembrar isso, é importante explicar qual que é o impacto da mãe deles, porque a mãe deles é norte-americana. E ela foi pra França, se apaixonou por um artista francês, casou e teve os filhos lá.
Então, os do Plancher, eles são franceses e norte-americanos de Isso. nacionalidade original. Então, hoje, o Gojira tem o escritório nos dois países, que é o que ajuda a banda a ter esse tamanho que ela tem hoje, né? Então, eles moram meio que metade do ano em Nova O York, Joe mora metade no, coisa em Nova York, o Mario fica na França, mais ou menos uma mas dinâmica assim. meio que eles moram nos dois lugares. Assim, o Mário acho que tá mais baseado na França, mas o Joe é meio que meio ano em Nova York, meio ano na França. Ele vai variando, assim, mas eles têm isso. E eles construíram, quando eles assinam com a Roadrunner na época do L'Enfant Sauvage, eles pegam o adiantamento da Roadrunner e constroem um estúdio nos Estados Unidos. Eles têm um estúdio deles nos Estados Unidos para fazer. E aí a qualidade de gravação vai evoluindo nisso, por causa desse estúdio novo que eles têm nos Estados Unidos. Então, aí o Magma é o disco que eles fazem na morte da mãe. E aí já desde a capa você já percebe que ele tem essa atmosfera mais sinistra, mais triste, assim. Eu disco tem isso, tanto é que eu me refiro ao disco grunge deles, eu chamo. Que o Magma é o disco grunge. Apesar de eu achar até que é o disco deles que vai ter mais influência de nu metal desde o Terra Incognita. Assim, basicamente, o Korn também tem essa levada meio deprê, melancólica, e eles resgatam um pouco disso. Mas eu acho que também tem muito de Alice in Chains, eu acho que também tem Sim. Soundgarden nesse disco. E principalmente Alice in Chains, então dá pra dizer que é basicamente um disco de grunge no metal, coisa assim, mas não exatamente, porque ainda continua muito claro a cara do Gojira, não chega tanto assim. Mas assim, você já começa a perceber que tem umas coisas diferentes. Por exemplo, é o primeiro disco do Gojira, pra dizer que é o único disco do Gojira, que começa com uma música de abertura que não é pesada, né? Uma É. pancada, uma música bem introvertida, bem introspectiva, que é Shooting Star. Ela começa meio riffzinho, meio de Doom, quase, da repetitiva. Também, o disco começa com vocal limpo, que até então isso era inédito, sempre começava com vocal agressivo, essa começa com uma música mais introspectiva, com o Joe cantando com vocal limpo. Então você já começa e ela vai arrastada, ela não sai muito isso de arrastada. A primeira parte, a primeira metade do disco, ele tem umas faixas mais curtas, as faixas mais de uma abordagem mais direta dele. Mas ainda assim eles nunca aceleram totalmente, apesar de algumas vezes ficar mais pesado, ainda sempre com aquele freio de mão meio puxado, o clima meio introspectivo. O Mario do Plantinha tá destruçando na bateria, mas não tem mais aqueles polirritmos o tempo todo, umas batidas muito fortes, assim, técnicas e fortes, tentando manter, segurar o ritmo e encaixar as coisas do jeito dele, assim. Acho que o disco ele não chega a ser depressivo o tempo todo, mas às vezes ele é sinistro demais, assim, ele é um disco bem deprê, assim, não só deprê, bem melancólico, assim, é sinistro mesmo, acho que É o que é o talvez clima para soturno, baixo. assim, ele é soturno no sentido assim. Então você vai ter que algumas músicas acabaram fazendo sucesso, tipo a Stranded, que ficou meio clássica, aquela muito corny no início, aqueles riffzinhos, inclusive meio squealing com levada meio berimbau agudo lá. Mas ela entra no final completamente Alice in Chains, a parte final dela ali, assim, bonita, sabe? Tipo, é um Gojira diferente, mas que você consegue reconhecer as coisas que o Gojira sempre teve. Aí a segunda metade do disco é o disco que vai entrar na parte mais progressiva dele, aí é a hora que a banda volta a soltar as composições. Então já tem música mais longa, a própria faixa título já tem mais de 7 minutos, aí bastante variação, mas ele nunca perde essa atmosfera cinzenta do disco mesmo, essa coisa meio. Tipo, parece que você tá nublado, parece que você tá ouvindo isso numa garoa o tempo todo, assim, por dizer. Acho que a capa do disco, a cor da capa do disco funciona muito bem. Acho que algumas músicas vão beirar, os arranjos de guitarra beiram post-rock, assim, na Lowlands. É basicamente post-rock, tem uma guitarrinha ali, daquelas bem. Vai lembrar Alcest aí também. Aí tem umas partes, tipo, o final da Only Pain é bem emocionante, assim, sabe? Daquelas de você ficar garganta ali. E aí você começa a ter também, tem uma música, tem a Prey tem alguma coisa mais tribal, meio mântrico, que talvez só pronunciar a Amazônia do disco seguinte, assim. E aí nessa linha, o disco termina com a Liberation, que eu acho que são só o Joe e o Mario, o Joe tocando violãozinho meio de qualquer jeito, meio brincando no violãozinho, e o Mario na bateria, também, na percussãozinha, só seguindo, é tipo quase uma Caioas grunge, assim. É uma jam assim, tipo, ok, daqui provavelmente deve ter uma razão muito familiar até para essa música ser desse jeito, entende? É isso, provavelmente.
Então, assim, eu acho que foi isso. Pra mim, o Magma, eu gostei muito dele porque me mostrou um Gojira novo, mas que não é exatamente novo. A banda se reinventa, mas não deixa de parecer ali. E não me soa como a gente enxugou demais. Me soa como a gente se reinventou um pouco por causa do momento que pedia isso. Eu ia te dizer exatamente assim, como é que é, coloca os bofs pra fora, assim, tipo, eu preciso passar isso na música. É, as letras não são exatamente depressivas o tempo todo. As letras são, mas são letras tristes, assim. Só se da mãe, né? Exatamente, então, assim, eu acho até que a mãe é portuguesa, porque eu fui atrás do nome, depois é Não, é Rosa. norte-americana. É norte-americana, mas acho que a origem prévia é porque é Rosa. Pode é ser, o- mas ela é norte-americana porque Isso, ela tem uma entrevista dela muito tempo atrás, quando ela era viva, naquele Metal Famutas isso aí. Decibel, assim. Como é que é a melhor sessão já criada numa revista de metal? Em tempo, essa sessão Metal for Mutas é uma sessão onde as mães de músicos de bandas de metal extremo falam sobre seus filhos. Quem bolou isso é gênio, entende? Eu lembro que tem que recuperar. Tem uma entrevista com a mãe dos irmãos Scolassi do Crisium. É muito massa isso. É, não, é divertido. A Decibel, eu acho que é a melhor revista de metal da atualidade, assim. Então, ela consegue não ser uma revista de novidades, até as matérias de capa são sempre muito boas, os Hall of Fame são sensacionais. Inclusive tem um Hall of Fame do From Mars to Sirius, é um dos discos que tá no Hall of Fame da Decibel. Então, mas eu acho que Decibel é uma das melhores revistas. É Ela aquela consegue revista ter que. uma fluência gostosa de ler, assim. Eu ia dizer isso, é uma revista que, mesmo se você não é tão fã de metal extremo, mas se você é fã de metal, você vai se achar na revista. Ela vai Não, ter alguma coisa pra você. é que a Decibel, assim, ela não é uma revista de metal extremo, ela é uma revista de metal underground, assim, ela se focou nisso. Então, às vezes vai ter death metal, às vezes vai ter metal tradicional, vai ter... Agora, eles estão muito nisso no underground. Eles tiveram, na pandemia, aconteceu isso. Na pandemia, eles não tinham mais como vender revista, né, em banca. E eles perceberam que o fato de só vender para assinante a revista conseguia se sustentar com isso. Daí eles resolveram dar uma guinada do tipo, a gente não precisa ficar botando Metallica, Iron Maiden, Gojira, Lemon God na capa, sabe? A gente pode colocar as bandas que a gente quer e dar espaço para essas bandas que a gente acha que merecem tamanho e Exato. crescer. Porque não vai mudar nossa vendagem se for Metallica na capa. Não tem esse problema que a Metal Hammer tem, que a Road Crew tem. Exatamente. Todo ano tem que ter um Metallica, Iron Maiden, Oi! ou todo ano, ou todo semestre, né? Faz tempo que eu não pego não leio uma Rodo Cru. Há muito tempo. Tipo, acho que as últimas vezes que comprei foi alguma vez que, sei lá, fui para São Paulo, desci no terminal do Tietê e passei numa banquinha e comprei. Acho que as últimas vezes que eu comprei foi quando eu tava editando matéria com o Thiago. Long, long ago na galaxy far away. Ah, tinha ficado a bola para mim, mas eu vou pular. Não tinha ficado a bola também. Então dá para esquecer do L'Enfant Sauvage. Isso é uma coisa que eu tinha contado com o Thiago, né? Tipo, banda com nome de disco massa. Então, tipo, isso a gente tem que admitir, assim, L'Enfant Sauvage. Então aqui acho que aqui já tem uma Tem um coisa. disco ao vivo, depois L'Enfant Sauvages, né? L'Enfant Sauvage, né? No plural, né? Exatamente, perfeito. Mas eu até estava rindo assim, porque horas antes de gravar, o Thiago mandou uma mensagem para mim assim, que eu falei que eu ia ficar no Fortitude. E aí o Thiago mandou uma mensagem para mim e falou assim: tentei ouvir, não rolou. Tentei ouvir de novo, não rolou de novo. Falei, herege, detrator. Não, eu acho assim, a oposição do Mind Mash que foi uma simplificação extrema do som deles, assim, então, assim, não é que eu acho ruim, mas ele não, aquela questão do tipo, eu acho que eles já fizeram isso de um jeito mais legal no passado, com mais elementos, assim, então, Mas sinto a necessidade de voltar nele. mas para mim ele bateu ferrado, assim. Ele tem algumas questões de lembrar, assim, ele bateu ferrado, assim. E eu acho que ele pega o espírito do tempo. Acho que assim, como é que eu posso dizer? Tem poucas bandas que conseguem captar o seu espírito do tempo e puf, tem poucos artistas que conseguem entender isso e jogar para um disco assim. Eu tava brincando assim, detratores dirão que é um roots de gringo. Então, como é que ficaria como é que é, classificações Rock Brigade anos 90? Roots de gringo.
Mas eu acho que, tipo assim, se fosse uma outra banda, ficaria colocando, como é que diz assim? Se fosse uma outra banda, ia colocar Som Tribal, Som Tribal, Som Tribal em primeiro plano. E eu acho que talvez um segredo, uma das coisas interessantes disso é colocar o som tribal num segundo plano e te usar o som tribal. Acho que tá aqui um pouco a lição que tá lá no From Mars to Sirius, para algumas experimentações lá do From Mars to Sirius. Então acho que aqui é o primeiro ponto. E na minha cabeça tem uma coisa muito maluca, assim, que é vibes contemporâneas, assim. Acho que é. Até depois fui dar uma googlada para ver se não tinha nenhum momento de encontros, assim, porque, não sei, olhando. Ele é um disco que a gente, Thiago falou, se o Magma é um disco mais para dentro, se o Magma é um Magma é um disco mais de chuva, assim, eles mesmos falam pra caramba, olha, Fortitude é um disco que a gente queria ser um pouco mais, apesar do tema ser pesado, a gente queria ter uma outra pegada, ter outra visão. Mas para mim é muito assim, na minha cabeça ele soa muito como tipo, Ailton Krenak resolveu gravar um disco de metal. Sabe aquela coisa, tipo, se você pegar um livro do Ailton Krenak e for ler, que é aquela coisa tipo assim, ei, homem branco, você tá reclamando que tá acabando o seu mundo? O meu tá acabou 500 anos atrás, eu tô aqui. Então, assim, eu acho que tem um pouco esse encontro dos dois que para mim é muito feliz, assim, de, olha, dá para ajustar, tem caminho, mas você vai ter que entrar no pau. Tem uma saída para isso aqui, só que você vai ter que entrar pro pau. Então, acho que isso para mim, acho que para mim, assim, é um disco político, e isso é um ponto que para mim vai aparecer pra caramba, assim. É, né, isso sem dúvida, eu acho que é um grande mérito, eles se assumem ali. E eu acho assim que eles falam que a temática desse disco veio porque eles era muito ruim pra eles quando eles, no ciclo do Magma ter que falar da mãe toda hora. Também, exatamente, tipo assim. Então eles queriam mudar o assunto, virar a chave. E as letras são bem, assim, sinto que as letras têm um tom bem de quase não coach, Mas é uma mas coisa, meio vamos lá, autoajuda, vamos lá, sabe? vambora, exatamente, Vambora, a exatamente, gente tem que exatamente. seguir, sabe? Essa letra tem um pouco disso, assim. Talvez eu não gosto muito disso. Talvez Exato, exatamente. Eu tava chamando, tá no roteiro, coisa que a gente vai falando, a gente brinca assim, como é que é quase mais dois respiros vira um coach francês, assim. Desculpa falar desse ponto, mas é um pouco por aí, assim. Você entende as motivações, mas é bem por aí. Eu tava lembrando, assim, que eu tava fazendo o roteiro, pensando assim, eu entendo que eu acho que o metal tem sua dose de escapismo. Ser escapista não é problema, eu acho que não é problema. Mas também você tem que valorizar o oposto. O Thiago comentou, tipo, você tem que valorizar o oposto quando você coloca uma mensagem e você acerta o ponto e você consegue chegar lá. E pra mim, acho que uma coisa que é muito maluca, assim, que das primeiras vezes que eu ouvi o disco, eu vou depois. Pra mim, eu acho que ele tem uma coisa meio engraçada, que assim, é um problema, mas pra mim é uma virtude, que é um disco de lado B. É um disco que a segunda metade é a parte mais legal dele. Mas é engraçado porque toda vez que eu escuto esse disco, ele me tem uma coisa tipo, bah, isso aqui parece um mantra de índio. Eu sei que é uma expressão meio maluca, assim, você falar mantra de índio, assim. Mas eu fiquei assim pensando, tipo, bah, isso aqui parece um mantra, isso aqui parece um mantra. E aí quando eu fui olhar, para quem tem a conta da Apple, tem algumas notas do Joe Duplantier no Fortitude. E ele tá se referindo horrores a mantra, 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 mantra. Eu falei, putz, é isso, tipo, tá aqui, você pega. E ele mesmo fala assim, olha, não é um disco muito fácil. É um pouco diferente do que a gente estava fazendo, o clima é um pouco diferente, é um pouco mais, não digo suavizado, para quem ouvia com um vocal, aquele vocal dele que está um pouco abafado, de uma certa forma, pode dar um tilt, pode dar uma coisa assim, eu preparei um pouquinho. Eu brinco que depois é uma coisa que eu vou tocar lá, eu chamo aquele lickzinho de solo, aquele que eles adoram fazer, não vai aparecer tanto, vai aparecer lá no final, e que para mim funcionou como, ok, é um respiro do recurso técnico deles, e eu acho que para mim, assim, a partir ali de, acho que Born for One Thing, que é essa coisa tipo urbana, problema urbano, ela vai posicionada e vai para a Amazônia e, cara, começa a capinar para uma outra direção, começa a ir para um disco que talvez ali desse meio adiante para mim ele fecha. Ele anda. E aí eu acho que eu tava lembrando assim que ah, tem muita coisa aqui que na minha cabeça também fez uma fitinha assim, lado A Gojira, lado B Mastodon, nessas coisas recentes assim. Para mim
não sei por que me virou uma mixtape na cabeça, assim. Acho que esse vocal abafado, pra mim, bateu mais aqui. No momento que eu passei a barreira do vocal, eu falei, tá, ok, vai. E aí chega o lado B, que pra mim é é festa. Acho que a banda não tem medo de cozinhar, aquilo que a gente falou no começo. A banda não tem medo de ficar cozinhando, evoluindo um tema, puxando. Tem assim aquela coisa também tá nas notas ali. E o Joe Duplantier fala que você tem uma música super forte, como a Fortitude, uma música super energética, e na sequência vem a The Chant, que pra mim é a música do disco, a hora que quebrou tudo, assim. E é um mantra, assim, ela é uma coisa que ela vai ficar na tua cabeça repetindo, repetindo, repetindo. É quase uma coisa meio zen, meio maluca, assim. Eu lembro de... É uma música que às vezes eu começo a voltar como é que é? Inceptions desse solada em mim. Que é uma coisa que eu acabei voltando em vários outros momentos, assim. Então passa pra cá. E aí tem dois tesourinhos pra mim, dois tesourinhos ainda na sequência, que é a Into the Storm, que assim, pô, alguém se arriscar a falar de desobediência civil, abraço Turro. Tipo assim, eu dou vários méritos pra, tipo, alguém foi lá e pegou um tema que não é fácil de se arriscar, é um tema que muita gente tenta fazer e pouca gente consegue. Eu gosto muito, foi PS, é um dos livros que eu acabei relendo esse ano, assim, lendo, tem uma edição nova bem bacana, lendo com calma, assim, tipo, então, que deixa pensando, e acho que não é uma coisa, não é uma coisa fácil de novo. Eu brinco que o refrão é uma explosão lenta. É um refrão que ele vai descomprimir, ele vai muito mais descompactar do que explodir, se diz assim. Então, você vai ouvir de um bom fone, curiosamente a gente estava falando de fone antes de gravar. Um bom fone, olho fechado, vai bater. E daí fecha pra mim assim aquela coisa do tipo, como é que é? Ok, então você tava com saudade do Gojira, então a gente vai te dar o Gojira, 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 vai aparecer na última música, inclusive com vai voltar lá na Grind. Aquela coisa que assim, eu até tava dando risada porque numa das audições pré-solada, eu vi lavando louça. Aí depois eu fui ler as notas da iTunes e tá lá como é que é. Nós temos, falando sobre a Grind, nós temos o poder, notas do Joe Duplantier. Nós temos o poder, podemos mudar as coisas, podemos burlar as leis, podemos derrubar paredes, mas também temos nossas rotinas. Acordar, lavar a louça, trabalhar, ganhar dinheiro. Você tem que se rever essa rotina mecânica para encontrar a liberdade. Então lave seu prato, você vai sofrer menos amanhã. E quando eu leio isso, eu começo a chorar, eu falo assim, cara, tipo, eu vi essa bateu na minha cabeça que eu tava lavando louça. Mas é muito isso assim, tipo, tá, você tem coisas pra fazer, você tem coisas que você tem que fazer, mas como é que você vai chegar nessa liberdade? Ou, mas assim, como é que você vai fazer o que você quer também? Entender um pouco essa distância do tempo. É aquilo que a gente tá falando antes, é o coach francês em ação, entende? E aí, pra mim, eu confesso que eu terminei esse disco assim, nesse retorno, ao ouvir mais ele com cuidadinho. Eu fiquei olhando e falando assim, putz, esses caras começam falando de tecnologia, de materialismo, de galera anestesiada em telefone, anestesiada em querendo grana, querendo grana. Aí eu lembrei e falei assim, putz, eu quero esses caras falando de IA, eu quero esses caras falando de IA. E aí no segundo momento me veio uma coisa tipo assim, não, parei o seguinte, tipo, eu não quero esses caras falando de IA. Eu quero esses caras e o Papango juntos, entende? Tipo, eu quero essas duas bandas tipo, trocando É figurinha no isso. festival, entende? É isso. Era uma turnê que ia ser sensacional ter Gojira e Papangu junto. É a turnê que o Solada vai anunciar em drones. Eu fiquei pensando isso na hora, assim. Não, então, o que eu acho assim, é legal do Fortitude, assim, o Fortitude foi inteiro feito antes da pandemia. Tava pronto, eles já tinham mixado, estavam terminando de mixar quando veio a pandemia, tiveram que parar tudo. E então, uma das entrevistas que eu vi do Plant é falando assim, isso que tava pronto antes da pandemia, mas parece que ele faz mais sentido depois da pandemia. Total. E o cara falou assim, eu não sei dizer, sabe? Tipo, só queria dizer alguma coisa. Eu concordo com você, quando eu vi as letras, depois que a primeira pessoa me falou isso, eu fui vendo e falei, nossa, parece que eu escrevi na pandemia essas letras. E não é, efetivamente não é. Another World, o outro saiu muito antes do resto do disco, porque tava pronta já, eles soltaram pra, ó, libera isso, porque manter a fanbase que tá faz muito tempo do último disco já.
Inclusive já faz muito tempo que saiu esse, né? Que é 2021, já estamos aqui em 2024. Mas, assim, desse disco ao vivo, eles tocaram a Grind, tocaram a The Change no show aqui no show que eles fizeram aqui no Espaço Unimed em São Paulo, com o Mastodon junto. Tocaram também daí a Amazônia, Another Road, Born for One Thing, que era meio óbvio que eles tocariam, né? Então, agora sim, eu acho, de certa forma, assim, tipo, o disco mais fácil, se alguém vai ser Exatamente. fã de Gojira, eu diria assim, que o mais representativo do Gojira é o Leifan Salvage. A banda em si não gosta muito dele. A banda acha que ela se podou demais nesse disco. Eles colocam assim, eles não foram nem simplificaram tanto quanto eles queriam em alguns momentos e nem foram tanto quanto eles queriam. Eles ficaram muito no meio termo. Então eles mesmos não gostam tanto do disco. E eu não tinha uma recordação dele tão boa, assim. Apesar de eu ter gostado muito na época, aos poucos eu deixei ele meio de lado. Principalmente depois que saiu o Magma. Eu gostei muito do Magma e eu parei de ouvir o La Infância Selvagem e fiquei só ouvindo o From Mars to Sirius, o The Whale of Flash e o Magma. E aí fui ouvir o Elefante Selvagem agora, por agora, assim. E aí eu falei, pô, fica bem bom, sabe? Tipo, apesar da banda ter essa opinião com relação à música, é um disco bem legal. Acho que é um disco que talvez seja o mais meio do caminho desse Gojira novo pro Gojira velho. Então dá pra Eu tava tentar fazendo. ouvir assim e ver pra qual dos dois lados que você prefere. Como é que é a piada que eu ia fazer? Piada que só faz sentido para quem lembra da capa do disco ou está vendo no YouTube. É o Yellow Album do Gojira. Entende? É o disco que Mas vai dividir opiniões. Mas é um disco, tipo assim, dá. Mas, assim, até você falando aqui, eu até vontade de ouvir de novo. Porque eu ouvi e, assim, como você fala, essa fase final do disco, eu acho que eu já tô tão de saco cheio da primeira parte do disco que Exato. eu não dou tanta mais atenção, eu já não tô mais com 100% concentrado quando eu tô ouvindo. Talvez parar e começar a ouvir essa parte final de novo. Pra mim é onde bateu assim, tipo, cara. É duro essa época. Normalmente acontece muito quando eu vou cobrir show, de pegar e reouvir, né, essas músicas, ou reouvir o disco, pegar, tipo, até pra poder criticar por que tocaram essa no disco, né? Coisa assim. Essa música não é muito representativa, tal, tentar entender por que eles estão escolhendo uma música ou outra do disco. E aí talvez era quando eu estivesse esperando pra ouvir o Fortitude com alguma tensão lá no talo, assim, era essa época. E aí, como eu não fui cobrir, acabou ficando por isso mesmo. E uma coisa que assim, ele tem um pouco, a hora que tu falou, eu lembrei de uma coisa assim. Ele tem uma coisa que nada a ver e tudo a ver, assim. Esse é um disco que, ó, onde é que ele me fisga, é, por exemplo, assim. Tava lembrando agora, tudo a ver e nada a ver. Eu tava lembrando do show do Almir Sater, que é um show que, tipo assim, o cara fica na viola e, tipo assim, fica pirando num tema, fica pirando num tema, fica pirando num tema. E eu olhei e falei assim, opa, tem alguma coisa aqui que tá indo pelo mesmo lado, sabe? Tipo assim, tá indo pelo mesmo, tá usando o mesmo expediente, só que tá usando de uma outra forma, assim. Então, pra mim foi uma coisa que bateu ferrado, assim, o disco, como é que é? Ah, o disco, assim, eu tenho muito carinho por esse disco, digamos assim, das coisas metálicas mais recentes, enfim. Thiago, faltou alguma coisa? Acho que falamos bastante sobre a banda, assim, acho que funcionou. Enquanto isso, Acho que pra quem não conhece, acho que deu pra ter uma ideia bem legal do por que todas as pessoas que a gente não parou de falar, Godira, Godira, Godira. tem gente que não gosta muito de Gojira, né? Acho que a banda ficou muito famosa recentemente. Aí os problemas do metal, né? Ah, a única. E tem muito fã novo de metal. Os caras que acham que só Gojira presta, nada anterior presta também. Você tem um post no Reddit É sobre isso. isso. Então, é uma fanbase um pouco complicada assim, às vezes. Mas é isso, então vamos agora para peleja, como dizia Gru, para o glorioso jogo da Copa do Brasil. É isso, pessoal. Ainda não vi nem a escalação e o jogo já começou. Valeu, gente. É, exatamente. Um abração para vocês. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.